Boa noite a todos e todas. Quem está falando aqui é o mestre Cláudio dos Palmares, que está trazendo para vocês um projeto de entrevistas. E as 4 primeiras contempladas nesse momento são as contramestres Cascavel, Pantera, Pequena e Lua. E hoje a gente está iniciando esse podcast Mulheres na Roda, que tem uma intenção de mostrar toda a trajetória da mulher na roda da capoeira. Porque os homens sempre tiveram protagonismo. E nós sabemos que muitas mulheres que começaram lá 30 anos atrás ainda são desconhecidas na nossa cidade, na nossa sociedade. Então esse projeto está tendo como base a apresentação das mulheres da capoeira. E a primeira pergunta que a gente sempre tenta despertar nas pessoas, que é a história de vida de cada uma. Contramestre Cascavel, boa noite. Tudo bem com a senhora? Boa noite, mestre. Saudações a todos e a todas, né, os nossos ancestrais. Eu sou Lisiane Santos, mais conhecida no mundo da capoeira como Contramestre Cascavel, nomeada mestra. Agora em dezembro, dia 12 de dezembro, acontecerá o grande evento, né, onde 3 mulheres mestras vão estar se formando. E desde já eu quero parabenizar o Senhor pelo momento, né, Mulheres na Roda, por esse podcast, né? Para mim está sendo um enorme prazer poder participar, né? E falar para o senhor que parabéns, né? E a capoeira é isso. Eu acho que a mulher ela precisa desse toque de reconhecimento. Gratidão desde já por estar aqui presente. Nós é que agradecemos pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Então a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é o que lhe incentivou, né, a fazer capoeira? O que levou você a procurar o aprendizagem da capoeira? Então, mestre, foi a primeira aí na Serra da Barriga, né? Quando eu não era capoeirista ainda, mas pisei pela primeira vez no solo da Serra da Barriga, né? O quilombo, né? E a entrada lá no quilombo, né, me mostrou inúmeras coisas, e uma das coisas mais importantes que ela me mostrou foi a ancestralidade que habitava naquele lugar, né? Então aquilo me encheu os olhos, né? Aquelas mulheres pintadas, com os cabelos bem arrumados, né? E olhando para você como estivesse conversando com você pelo olhar, né? E eu ficava parando, olhando para a face delas e conectando meu olhar ao olhar delas, né? E isso me mostrou o quanto de sofrimento existia ali em cima, mas o quanto de beleza também existia, né? E isso foi uma das primeiras coisas que me fez olhar a capoeira com outros olhos, né? E sem falar assim que quando eu pensei de outra forma, né, a capoeira pelo esporte, né, veio para mim foi como fosse uma proteção, né, uma proteção de ensino de golpes, como naquele tempo eu não entendia muita coisa. Você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. 16, quando você foi a primeira vez à Serra da Barriga. A primeira vez à Serra da Barriga. E aí eu fiquei maravilhada com tudo aquilo, né? Então, não só com aquela cultura linda que existia lá em cima, mas com o fato de eu poder me proteger, né? Quando eu falo em relação à capoeira. Lá em cima eu encontrei um grande empoderamento feminino, né? Que eu me coloco nesse empoderamento, né? Quando eu me arrumo, quando eu me arrumo para mim, porque eu quero estar em extrema elegância, né? Porque isso para mim é um empoderamento, sentir bem comigo mesmo. Sua autoestima, a né? Minha autoestima, olhar no espelho e dizer, poxa, como você é linda, né? Então, foi isso, sabe? Hoje eu trabalho com a cultura, né? A dança afro, o maculelê, né? O samba de roda. Isso tudo eu consegui despertar lá em cima quando eu vi aquilo tudo, né? Então, não só em si a capoeira, né? Mas as diversas dimensões que tinha ali em cima e que a maioria das pessoas ainda não conhece, o tão grande de conhecimento que existe, né? Na nossa cultura afro-brasileira, né? E que eu faço com a maior mestria,
né? Quando eu penso em fazer algo para uma ukulele, algo para o samba de roda, algo para dança afro, porque eu me coloco no lugar daquelas mulheres, né? Eu não me sinto menos que uma rainha. Eu preciso estar no posto de uma rainha porque era o que elas eram. Nos tempos antigos de outra forma, mas hoje eu tento passar, né, esse grande empoderamento da mulher rainha, né, de se sentir bem, de estar em destaque, porque é necessário, às vezes, você é apagada. E você tem que entender que necessariamente você não precisa esperar alguém, né, fazer você aparecer para você aparecer. Então, esse autocuidado, né, te faz aparecer, entendeu? Uma coisa que eu costumo muito perguntar às pessoas que vivem da cultura, né, que vivem desse espaço, né, muito importante para a nossa vida, é de como é difícil sobreviver da cultura no nosso estado, no nosso país. Mas, algum momento você pensou em desistir? Teve alguma coisa que te fez desmotivar? Algum momento, né, dessa trajetória? Porque eu sei que você é, vem de uma longa data, né? Então você já passou por muita coisa Sim, sim. durante a sua trajetória, seu crescimento enquanto mulher, enquanto professora, contramestra e agora, muito em breve, já será uma mestra formada, porque você já é uma mestra, na minha opinião. Então, em algum momento nessa trajetória, teve alguma coisa que te desmotivou, que fez você parar, repensar e até desistir? Não conseguiu me fazer parar, né? E assim foi quando foi uma situação em uma determinada graduação que eu teria que pegar de monitora, né? E por uma própria mulher, né? Para a gente entender, né? A gente busca tanto o acolhimento entre as mulheres, né? Mas por uma própria mulher que tentou parar isso, né? Mas hoje o meu mentor, mestre Mola, senhor Antônio Carlos, né? Ele foi a minha maior força, né? Quando eu tentei pensar e ele falou para mim, ó, eu estou aqui. Então, porque de diversas formas fui apontada, né? E simplesmente numa bancada de graduados, formados, contramestres, professores e mestres, né? Ele estava lá. E ele falou bem assim, ó, olhou para mim e fez: se você não puder, eu seguro numa ponta, você segura na outra ponta e a gente carrega, né? Então, o que tentou me desmotivar, ao mesmo tempo, trouxe uma pessoa para mim que não deixasse isso acontecer. Então, automaticamente, no meio do pensar, né, isso foi transformado. E hoje eu não deixo ninguém me parar, né? Hoje eu não deixo ninguém me parar. Às vezes, a maioria das pessoas aponta, né, ou me aponta, né, pela forma que eu sou, né? Mas ninguém conhece a caminhada de ninguém, né? E só vai conhecer quem estava necessariamente do seu lado, né? E esse é um dos fatos que eu não deixo ninguém me parar, porque no momento que eu mais precisei tinha uma pessoa do meu lado. Eu acho que dentre vários homens mestres capoeiristas, né, eu tiro assim pelo Senhor, né, que foi uma das pessoas também que me fez alavancar dentro do mundo da capoeira, quando trouxe o projeto Ginga Capoeira, né, que trouxe a possibilidade das mulheres ir para trabalhar, para sobreviver da capoeira, né? E depois disso, né, o meu mentor, que nunca soltou da minha mão e que é um dos cara que mais defende as mulheres aqui dentro do estado de Alagoas. Não só porque eu sou a esposa, não porque eu sou a aluna mais antiga dele, mas porque ele é um cara diferenciado. E ele me fez subir, de certa forma, que eu olhasse para o lado, para o outro, para frente ou para trás e não desistisse de nada, né? E sem falar da minha família, dos meus filhos, da minha mãe, que são as pessoas que me fazem seguir sem olhar que tá vindo uma barreira e eu simplesmente vou,
né? Não tenho esse momento de parar, né? Porque se eu parar, eu acabo me desmotivando e eu não vou deixar isso acontecer.